Graças a Deus, né? É justamente as promessas que nos traz fé. Por exemplo, se um rapaz chega para a moça e promete casar com ela, não leva ela a ter esperança, a ter fé e confiança. Então, as promessas de Deus é o que nos causa fé. Porque eu creio, porque Deus prometeu, e Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Mesmo que as estrelas desvaneçam o seu brilho, mas a palavra, as promessas permanecem. Então, é pela fé, igreja, é pela fé. Que você nunca submeta a sua fé aos sentidos. Que tal se a fé dependesse dos sentidos? Que tipo de fé seria esta? Uma hora você teria fé, daqui a pouco não teria. Se está animado, ou tenho fé, se não está. Olha, a fé, ela é soberana. É o sexto sentido, é o sentido da alma. Você não sabe explicar, mas você crê. Por quê? Deus falou e morreu o assunto. Você simplesmente não põe na mesa de negociação o que está estabelecido em seu coração. Graças a Deus estamos aqui com vocês, mas, como diz o goiano, de volta, né? Estamos aí, a gente tirou uns dias, mas vou tirar mais dias ainda. Eu não sei se desta vez vou embicar a nossa caminhoneta aí, o carro rumo a Mato Grosso. Gostaria de visitar alguns pastores, alguns irmãos e chegar até Rondônia, se Deus permitir. Eu peço que vocês orem. Nós temos muitas coisas a tratar, mas eu estou tendo desejo de visitar alguns colegas. E esses dias que eu estive fora, sempre fim de semana, nós estivemos ocupados, como diz, para pagar alguma promessa também, né? A gente anda devendo muita vela para muitos santos por aí. Então, que Deus vocês possam orar por nós. As crianças podem descer, né, para a escolinha delas. Eu vejo ali atrás o irmão Assis e a sua companheira, são os pais do irmão Jair. Bem-vindos sempre entre nós, irmão Assis. E também eu sei que há uns irmãos que vieram de Guaíra, está entre nós aqui. Quem? Está lá. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vocês são bem-vindos aqui entre nós. E também o Marquinhos e a sua esposa do norte de Mato Grosso. Querência. É querência, não? Confresa. O que quer dizer confresa, hein? Não, mas é da região de Confresa. Vamos chamar confraternidade, né? Então, bem-vindos aí. E também vemos ali os nossos irmãos ali. Da onde? Videira? Todos são bem-vindos e a todos que se encontram entre nós. As portas aqui estão abertas para todas as pessoas, de qualquer ministério, vem como irmãos, de qualquer ala denominacional. É como diz o irmão Brana, se você depende da Igreja Católica para ser salvo, ou da Assembleia, ou da Batista, ou Metodista, você está perdido. Mas se você depende de Cristo, vamos aprender a ser irmãos e dar boas-vindas e simplesmente sermos educados, corteses, termos uma postura cristã, né? E o que mais? Eu quero... Simplesmente temos aqui, a igreja está crescendo, olha, gente, de um modo diferente. 3 apresentações de crianças. Então, que esses pais venham aqui à frente, né? Trazendo o seu filho, até mesmo a irmã Sandra,
tem a sua criança para apresentar, e o Atílio, bem-vindos entre nós. Também o irmão Edmar Machado, e a Lucimara de Paula. Quem são? Vamos vir à frente. Do irmão Jurandir Machado. Está aí. Olha, Atílio, você vai ver como é bom. Como que chama? Assim, lá na fruteira, quando dá um temporão, é coisa boa, na velhice, na idade, é muito bom, né? Vamos ficar de pé. Agora, essa apresentação, ela não é a salvação da criança. E ninguém deve se preocupar, entende? Se aí existe uma tradição aí fora de batizar criança. O batismo não é para criança. O batismo é um ato de arrependimento, e arrependimento é quem tem consciência do que fez errado e tem altura para voltar atrás. Agora, uma criança, ela é inocente. Toda criança, se uma pessoa morre quando criança, vai aos céus. Não importa se seja filho ou filha de Lampião e Maria Bonita. Vocês sabem desses cangaceiros, né? Os filhos não têm o pecado dos pais. Hoje batizam-se as crianças aí num certo sistema somente para comprometer. Você é dessa igreja, você é daqui, você nasceu aqui. Isso ata a pessoa àquelas pragas, às maldições que virá sobre este sistema. Mas a apresentação, ela é bíblica. Jesus foi apresentado aos 8 dias. E é uma gratidão que você tem de Deus ter dado teu filho, então você dedica de volta a Deus. Agora, isso é para se criar os filhos no caminho do Senhor. Entende? Nós temos aqui uma jovem mãe, então ela trouxe a sua criança, olhinhos verdes, bonita, né? Para ser apresentada ao Senhor. Agora você mesmo, filha, precisa conhecer a Deus. Por certo, você é de lar, cresceu em lar cristão, é certo ou não? De quem? Tá, então é um compromisso. Vamos começar pela Alice Batista da Silva, né? Levante vossas mãos. Senhor, a vida é um dom que vem de ti. O diabo não pode fazer isso. E aqui está a pequena Alice, que seus pais dedicam a ti. E nós fazemos essa apresentação dessa oferta. Que o Senhor tome em teus braços e que ela cresça para a alegria desta família, e que dê aos seus pais, dê a graça para instruí-la no temor do Senhor. Cubra ela com saúde e que ela possa trazer muitas alegrias a este lar e a todos os entes queridos, em nome de Jesus. Amém. Esse é a Lucimara de Paula, né? Vamos orar. Olá. Senhor Deus, aqui está a pequena Lucimara de Paula, que sua jovem mãe traz para ti. Que o Senhor a consagre, para que seja tua e chegue ao coração desta mãe, para que ela possa conhecer a ti, instruir esse pequeno milagre do Senhor. Abençoa-lhe em tudo, dando-lhe saúde e graça, em nome de Jesus. Amém.
Essa é Kaila. Só mulher, né? Precisa de homens, né? Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a pequena Kaila Heloísa Machado, que seus jovens pais trazem e entrega a Ti. Que ela cresça sob o Teu cuidado, a Tua proteção, e que ela seja livre, se houver tempo, para crescer de todas essas más influências, mas que a boa influência do Evangelho possa estar sobre ela em seu coração. Em nome de Jesus, abençoe seus pais, lhes dando saúde, graça e o trabalho para trazer sempre o sustento à sua pequena filha. Em nome de Jesus. Amém. Vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz, aos pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, nesse instante, vamos abrindo essa escola dominical com esta palestra, e eu espero que o Senhor possa ungir sobre cada um de nós e não nos deixe ser ouvintes esquecidos, mas praticantes, Senhor, ouvir e pôr em prática. Peço que o Senhor possa abençoar esta reunião, que seja de edificação. Dá-nos a graça para transmitir aquilo que possa ajudar cada um. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 6. Teve um velho que foi no médico, foi no oculista, queixar que precisava de outro óculos. E o médico pegou o óculos dele, ele deu uma limpada e pôs de volta. Mas doutor, que milagre é esse? Que tá bom, nem preciso de outro óculos. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 6. Eu mesmo fiquei para trás, né? Está aqui. Vamos começar com o verso 3 até o 7. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, orgulhoso, né? E nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Podeis assentar? O nosso assunto nesta manhã, eu quero falar sobre um tema prático.
Prático quer dizer, é coisas que não está na esfera da fé, mas é uma coisa que deve ser aplicada no dia a dia, na vida pessoal. E o título é: Evite as contendas de palavras. Evite as contendas de palavras. É o que nós acabamos de ler nas Escrituras, Paulo mostrando a Timóteo para evitar as contendas de palavras. Por quê? Elas não são proveitosas e elas servem mais para a perversão dos ouvintes, dos terceiros. Quer dizer, elas não são edificativas e elas servem para escândalos. Por isso, o cristão você deva evitar. Há pessoas que têm manias de contendas, têm manias por contender. E isso é um vício, como qualquer outro vício. Tudo simplesmente discute, tudo simplesmente critica e assim por diante. Então, tem uma mania, costume, um vício. São pessoas que sempre, vamos dizer, não perdem uma discussão, não querem ficar de fora. E sempre querem ganhar. E nem importa que preço, nem as consequências que isso possa trazer para eles, seja na fé, seja no trabalho e até mesmo no lar. É um espírito, a Bíblia diz que este é um espírito contencioso. Quer dizer, já é uma questão de espírito. Entende? É um espírito contencioso. Então veja, no lar, no casamento, o que acontece com as contendas? Contenda, vamos traduzir bem claro, brigas, discussões, pelejas. A primeira coisa que acontece vão fracassar em manter o respeito um para com o outro. Vai faltar o respeito. E faltou o respeito, aí é como um carro que está, vamos dizer, numa descida, sem freio e nem pode pôr o pé no freio, que a coisa tomba, né? E a coisa se desanda. Como se chama isso, hein, Sidney? Você que era motorista? Está numa largada, como que fala? Banguela ou banguela? Banguela, né? Então está na banguela. Quer dizer, não há controle. Pegou uma certa altura, ali já não adianta freio, ali já não adianta mais nada. E sempre termina acontecendo problema lá embaixo nas curvas, nas pontes, ou em algum outro que vai viajando tranquilamente. Então faltou respeito dentro de casa. Olha a discussão, olha as palavras. Faltou a prática dos princípios de Deus. Quando a Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa e ela simplesmente deve venerar, quer dizer, respeitar o seu marido. E se não há a prática desses princípios, como que Deus vai poder pôr a mão e abençoar? Tentar a Deus é justamente querer fazer com que Deus tome sobre si uma coisa que é fora, contra a natureza dele, os princípios dele. E a primeira coisa que acontece, eu não vou entrar muito nisto, mas vocês sabem, casamento é união.
Não é competição, é união. E sempre existe aquela queda de braço. No início, uma cristã já deva saber o seu lugar. Por que querer copiar as mundanas? O homem deve saber o seu lugar. Mas vira o quê? Um balaio de gato, um ninho de briga, contendas e assim por diante. Então, se vai o respeito, se vai o amor, se vai o carinho, esse espírito contencioso no trabalho. Veja, o que é que ele causa? Primeiramente, a pessoa ela vai ser evitada pelos colegas. Ninguém gosta de estar ao lado de uma pessoa só murmurando, só queixando, só julgando, entende? Só discutindo. Mesmo que essa pessoa tenha capacidades técnicas, intelectual, mas ela termina o quê? Vamos dizer bem o que ela termina fazendo: cavando a própria morte, no relacionamento com os colegas, nas amizades. Entende? Todo mundo procura evitar. E essa pessoa simplesmente começa a entrar em complexo, julga a este ou aquele, julga todo mundo, dali um pouco até pipoca doenças. As pessoas se retraem, baixa o nível de produção. Por quê? É um espírito contencioso, não tem nem paz consigo mesmo, quanto mais com os outros. Se torna uma pessoa marcada, uma pessoa estigmatizada, se sente desvalorizada. Veja você, é uma pessoa problemática, é o que dizemos, né? Isso acontece no trabalho, isso acontece em casa, na igreja. Agora, não seja você isto. Então, o homem contencioso, ele tem, na verdade, sede por encrenca. Gosta de encrenca. É como disse, é uma questão de espírito, é um espírito doentio. A própria Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 17, verso 4, que a contenda é como abrir-se uma represa. Assim é como abrir uma represa, assim é o princípio da contenda. E olha o conselho da Bíblia: deixe por isso a porfia antes que sejas envolvido. Quer dizer, fuja, não se meta ali. É uma comparação prática. O que faz uma represa? Ela tem suas barreiras para represar a água, não é certo? Então, veja, a represa ela vai conservar a água e ela também tem a sua porta para dar vazão a esta água, para controlar esta água. Então, essa represa fechada, ela tem com ela esta porta. Isso é igual conosco. Nós temos que segurar os nossos sentimentos. Na verdade, todos nós temos sentimentos que geram discórdias, briga, gera ódio. Ninguém diga que não tem. Isso é uma característica do ser humano, gera ira. Então veja que a contenda, ela deve ser represada. Esse espírito de discussão, de briga, de polêmica, de desafio, você tem que conter isso. Tem que segurar isso. Pensa se cai as barreiras de uma represa. Se você deixa cair as barreiras, é terrível o desastre, né?
Há mortes, há destruições, casamentos desfeitos, amizades desfeitas. Há todos os tipos de calamidades. Porque é perigoso rebentar a barreira de uma represa. Pensa, se rebentar a barreira da represa ali, a Itaipu. Aquele mundo de água. O que vai acontecer? Quantas cidades desapareceriam? Quantos milhares de pessoas morreriam? Eu não sou Itaipu. Bem, você segura a tua represinha. Segura, porque senão fica incontrolável, se rebenta. Incontrolável. Aí diz o que quer, faz o que quer, e hoje tem muita gente na cadeia. Por quê? Não se conteve, não usou uma porta, não é? É como diz a Bíblia, que uma cidade, Provérbios nos diz, que um homem que não, quer dizer, se contém, é como uma cidade que não tem muro. Antigamente tinha que pôr muro para proteger, quer dizer, está aberta. Qualquer um que olha de mau jeito, o que você está olhando para mim? O que é que você quer? Você pensa que eu sou o quê? Nem te conheço. Não é assim? É no trânsito, é em casa, não se dá com nenhum vizinho. Tem vizinho por todo lado, mas vive numa solidão. Por isso você nunca mata o seu vizinho, senão você vai ficar sozinho. Quer dizer, nunca exclua. Uma hora você precisa dele e daí. Então, agora há pessoas que realmente são completamente descontroladas e dominadas por um espírito de violência. E o furor, como diz um ditado gaúcho, né? Perna de grilo serve para uma sopa. Irmãos, essa pessoa está exposta, está aberta. Veja você, Deus nos fez com livre-arbítrio. Sim, mas você tem que arcar, cada um tem que arcar com as responsabilidades de seus passos. Contenda é uma coisa velha, começou ali, no jardim do Éden, entre Caim e Abel. Foi justamente na adoração, não foi por em outro setor, foi na questão religiosa. Quer dizer, a contenda no setor religioso, a contenda em todos os setores. Mas ela começou no setor religioso. Caim viu que sua oferta não foi aceita por Deus, e Abel era o preferido de Deus e ele não. E o que nos diz em Gênesis 4:6? Deus veio e disse: Caim, por que você anda emburrado? Caído o teu semblante. Se você fizer certo, eu vou te abençoar igual. Não é assim? Mas o que disse Deus? Caso contrário, deixa eu me ler bem certinho aqui. O pecado já jaz à tua porta. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Olha bem. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Quer dizer, o homem tem que ter esse domínio, refrear. Caso contrário, dá-me atenção. O pecado está ali, o erro está ali. Compete a você vigiar, compete a você se dominar, compete a você, vamos dizer, segurar, manter esta porta.
Mas Deus me fez assim, eu sou assim. Não. O pecado começa justamente pela falta de domínio destes sentimentos. Agora, quem é que não sofre injustiça? Quem é que não tem razões para se extrapolar, deixar extravasar essas coisas? Não queira justificar e dizer, bem, eu não seguro nada, eu solto, comigo é assim. O pecado começa justamente pela pessoa não dominar. Foi o que Deus disse a Caim. E isso é uma doutrina. Então é necessário ter temperança. Na mensagem a estatura, o profeta ali, Pedro, fala sobre a temperança. O profeta nos explica, temperança é o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Eu não vou bater nesse fulano porque eu vou para a cadeia. Não é esse. Puxaram as barbas de Jesus, cuspiram nele e tudo. Ele teve domínio. Se você não tem esse domínio, é como a cidade aberta. Qualquer coisinha é o suficiente para arrebentar a represa. E o pior é que às vezes rebenta mesmo, né? E depois tem que consertar. É igual o vizinho de um certo irmão que brigaram lá, mulher com o marido, e a mulher tirou a panela de alumínio no homem, e o homem, pá, com a faca. Furou a panela. No outro dia estava vendendo a panela para o irmão lá, que lidava com compra de alumínio, né? Para ir comprar uma outra, tinha que fazer comida. Então, para esse comerciante era bom ter muitos vizinhos assim, né? Todo dia chegar um montão de panela furada e assim por diante. Então, irmão, agora a primeira discussão, contenda que temos na Bíblia foi religiosa, por causa de religião. Não foi por causa de outro trabalho, não foi por preferência pelo pai, pela mãe, não, religião. E você sabe que muitas vezes a própria Bíblia, ela é uma fonte de contenda, tem sido uma fonte de disputas. Se não fosse assim, quantas denominações, cada uma com interpretação diferente? Se Deus é um, por que há tantas? E veja que uma agarrada na garganta da outra, né? E as diferenças aonde? Biblicamente. A má interpretação da Bíblia, a falta de revelação das Escrituras, e muitas vezes, na verdade, vamos dizer, é a nossa imaturidade cristã. Queremos enfiar as coisas de goela abaixo, queremos impor, e fazemos disso um foco da verdade, de convencer o outro que ele está errado. Não é assim. E quantas vezes todos nós passamos pela nossa infância? Quem sabe quantas eu afastei pessoas da simpatia do Evangelho com a minha rigidez, com a minha falta de experiência. Com as minhas brigas, querer impor. Essa não é a atitude cristã, irmão, querer impor. Expor é uma coisa, o sinal ele é exposto,
Mas quando veio a mensagem do sinal, nós pensamos que era imposto. Tinha que ser colocado, a ponto que irmãos colocavam cartazes em casa. Não entre nem mulher vestida de homem ou isso, aquilo. Havia uma... Não é impor, é expor. É expor. E exponha de uma maneira pública que todo mundo veja que você é diferente. O evangelho é para ser exposto, não imposto. A força. Se fosse por isso, Deus fosse assim, Deus não precisaria da nossa ajuda. Então vejamos, irmãos, que a imaturidade espiritual, ela leva a pessoa a esse terreno de discussões, de brigas. Será que não sabe conviver com diferenças? Você tem que aprender a conviver com diferenças. E todos nós somos diferentes. Todos os filhos, pois você tem 4, 5 filhos, cada um é diferente um do outro. Então veja, aprenda a respeitar as diferenças. E como você gosta de ser respeitado, respeite. Respeite. Você não gosta que ninguém imponha em você, também você não impõe. Agora, se a pessoa se abre para ouvir e expor, então você exponha, como nos ensina as Escrituras, com cuidado, com amor, mostrando, apontando, entende? Quer dizer, fechando os canais da ignorância do outro, mas isso de uma maneira civilizada. Por que não dizer de uma maneira cristã? De uma maneira cristã. Fora disto, a pessoa é irredutível, pronto, respeite ela, deixa lá. Fala da chuva, fale do tempo, fale de coisas comuns, mas não entra em terrenos, como diz, não vá cutucar onça com vara curta. Todas as discussões entristecem o Espírito Santo. Você já tiveram essa experiência? Você sai dali e diz, mas eu disse a verdade. Mas você fez o quê? Está com o teu espírito abatido, você entristeceu o Espírito Santo. Eu recordo quando eu era jovem, encontrei um testemunho de Jeová, ali empurrando um carrinho de papel na rua. Mas tivemos uma briga que faltou pouco para irmos nos tapa. Olha bem. E depois eu saí dali que só eu sei. E assim não foi uma nem duas, e tivemos muitas coisas na vida. Hoje, francamente, irmãos, eu não brigo com ninguém. Agora defendo o que eu creio, o que eu prego, é isso que eu faço, mas não com espírito de briga. Eu não brigo. Se eu tiver que comprar briga, eu compro, mas eu quero é paz, quero sossego. Então, eu quero é tranquilidade. E devemos aprender a conviver de uma maneira cristã. Então, vejamos que a falta de revelação, a falta de visão escriturística, não é você que vai dar para a pessoa. Isso é uma coisa que vem de Deus. Jesus diz, graças te dou, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequenos. Quer dizer, não é eu que vou dar, não é eu que vou fazer. O próprio Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. E como Deus traz? Por revelação. Revelação não é uma luzinha intelectual. Não, revelação é uma luz que vem na alma da pessoa sobre as coisas. Então eu quero ler sobre esse assunto de contendas, onde lemos na Bíblia, 1 Coríntios 6. Alguém pode dizer, mas são coisas simples, essa aí é.
pastor está falando de segunda puxada, primeira puxada, nós estamos lá mais na frente. Gente, é onde mais erramos, é nas coisas básicas. É onde mais falhamos. Eu não estou preocupado com qualquer outra, com conhecimentos e tantas coisas. Eu quero saber se estamos no básico, correto. Depois vamos crescendo, né? Olha bem o que disse Paulo. Que eu marquei aqui, 1 Coríntios, 1 Timóteo, né? Timóteo, estou em Coríntios. Então, Timóteo 6, eu vou repetir a nossa leitura. Eu quero que o prego fique bem firme. Se alguém ensina alguma outra doutrina, outra coisa diferente, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Olha o que gera isso, das quais nascem invejas, porfias, discussões, né? Blasfêmias e ruins suspeitas. A confiança se vai embora. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja de ganho. Aparta-te dos tais. Quer dizer, aparta-te destas coisas, destas pessoas que têm um espírito contencioso. Entende? Tem isso aí. Então, irmãos, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Agora vamos aqui para 2 Timóteo, capítulo 2. Vocês observam, irmãos, que a própria igreja primitiva havia pessoas com doutrinas, com ensinos, que não batia com o ensino dos apóstolos, da Bíblia. Alguém olha para a igreja primitiva e vê como uma igreja perfeita. Não. Olha que eles tinham os mesmos problemas que sempre houve em qualquer tempo. Sempre houve. Vamos aqui. 2 Coríntios 2, a partir do 14. O grande mestre Paulo ensinando o seu Timóteo. Traz essas coisas à memória. Quer dizer, lembra-te, Timóteo. Ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Quer dizer, falatórios, conversações contrárias às Escrituras, né? Produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena. Vocês sabem o que é gangrena? Vocês já viram pessoas que tiveram suas pernas ou braços amputados? Gangrenou, quer dizer, não houve mais circulação de sangue ali nas veias e elas foram enegrecendo, roxeando, apodrecendo e tiveram que cortar. Quer dizer, já não corre mais oxigênio, não corre mais sangue, não corre mais vida.
E aonde não corre mais vida, o que acontece? Aonde o Espírito Santo deixa, o que acontece? Olha bem, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. A Bíblia diz o nome, né? Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverter a fé de alguns. Quer dizer, há sempre alguém que vai crer. Veja só, dizendo que já tinha acontecido a ressurreição. É o mesmo que diz certas coisas por aí, Jesus já veio. Não é veio, manifestou. Claro que para manifestar ele vem, mas não é vinda. Há diferença uma coisa com a outra. É a palavra que se usa, manifestação ou aparição. Olha bem, mas isso sempre houve, né? Os quais se desviaram da verdade, já li, né? Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Agora eu digo, a contenda nos diz a Bíblia, que ela é uma obra da carne. O próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz para os coríntios que fazia diferença, e ele diz, deixa eu me ler aqui, olha bem, é uma obra da carne. E um cristão que é para viver no Espírito e vive na carne, ele comete iniquidade, sim. Olha bem o que nos diz Paulo. Eu, irmãos, quando não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, e não como já, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, quer dizer, divisões, né? Não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Porque dizendo eu sou de Paulo, olha as preferências, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Eu sou da linha A, eu sou da linha B, eu sou do grupo A, eu sou do grupo C. Porventura não sois carnais? E a contenda, ela gera de um homem carnal, de uma mulher carnal, de pessoas de mentes carnais. E os carnais é igual o mundano. O mundano é o homem natural. O crente carnal, o carnal é esse tipo de pessoa. Agora existe o espiritual, o crente espiritual. Se não é espiritual, é carnal, um dos dois. Porque natural é o homem mundano. São esses três tipos de pessoas. Olha bem, que Paulo está condenando este partidarismo. Vamos seguir a leitura aqui. Ora, verso 20, né? 2 Timóteo 2. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aqui está uma coisa, irmão.
Você quer ser vaso de honra? Quer ser vaso de honra? A Bíblia diz: purifique-se dessas coisas. Da inveja, da contenda, da malícia. Fuja de tudo isto. Evite. Aleluias. Porque dentro de uma casa também tem que ter os vasos de desonra. Tem que ter o Judas no meio dos apóstolos. Tem que ter o falso no meio dos verdadeiros. Tem que ter o carnal no meio dos espirituais. Então, dentro do corpo de Cristo, como diz o irmão Brano, as 3 classes. Está aí. Agora, qual delas você quer ser? Porque, na verdade, irmãos, se a pessoa não procurar, ela vai ser realmente um traidor, um falso, um pecador, ali no meio onde se prega santidade e pureza. Vai ser um Balaão. Você que decide. Você que decide. Vamos seguir. Foge também dos desejos da mocidade. Viu, jovens? As paixões dos jovens. E segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor, vamos dizer, Paulo dizendo a Timóteo, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, olha bem, ser manso para com todos. Não ser rude, ser manso. Apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Ah, mas fulano deu contra. Com mansidão, vê se você pode ajudar. Não dá? Não atire pérolas a porcos. Diz a Bíblia, não atire. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Quer dizer, esta é a atitude do cristão. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Então, mas quando você vê que há aquele espírito somente de briga, contenda, você quer ver eu parar de conversar com a pessoa? Um certo dia eu disse para alguém, falei, irmão, eu peço que verifique melhor a mensagem. Ali está o profeta com todas as palavras falando e cita a Bíblia. E cita a Bíblia. Não, aquele colega disse, eu já examinei tudo. Eu não tenho que examinar nada. Então siga Laodiceia, né? O que posso fazer? Tinha outras coisas. Terminei. Por que vou seguir adiante? Se estou falando com alguém que tem o mesmo espírito Laodiceia, sou rico, abastado, não preciso de nada. Quando a própria Bíblia, a própria mensagem, mostra diferente. Mas a interpretação deles dá outra conotação. E não adianta você jogar versículos, parágrafos. Olha, não adianta, não vai pegar. É igual jogar água nas costas de um pato.
porque ali não há sinceridade. Na verdade, não há sinceridade. Na verdade, não creem na Bíblia. Não creem nas mensagens. Pode mostrar dezenas de mensagens depois de 63, não adianta. Pode, irmãos, por exemplo, quando o profeta, alguém perguntou em 64 ao irmão Brana, a era de Laodiceia terminou? A era não termina de jeito nenhum. Ela termina com arrebatamento, é isso, certo? O que é uma era? É um período. O que é um período? É um tempo entre duas datas. Ela não terminou. O que terminou foi o tempo que Deus tratou com os pentecostais. Vamos dizer, terminou a administração Fernando Henrique, veio a administração do PT. Mas o país é o mesmo. O irmão Brana responde o quê? Não, você entendeu mal ou eu me expressei mal. A era Laodiceia não terminou, ela termina com o arrebatamento, depois disso vem a tribulação. Se terminou, cadê a tribulação? 3 anos e meio, cadê o milênio? Mas mesmo assim, o profeta respondendo diretamente, não, terminou. Estamos no 8º dia, espiritualiza tudo. Aquilo que nós estudamos esses dias aqui sobre solenidades, como que é? Não, as festas e depois as santas convocações, as solenidades. Cada solenidade daquela é uma abertura espiritual, igual a Páscoa. Cristo abriu a salvação. Pentecoste, a dispensação do Espírito Santo na igreja. Depois dos 7 dias, o 7º dia, da festa dos ázimos, que representa as 7 eras, temos outra solenidade para a igreja. O profeta diz, é o arrebatamento da igreja. Não é outra coisa, é o arrebatamento. Então, são solenidades que apontam a abertura, uma nova etapa. Mas, veja vocês, vamos seguir adiante aqui, não é certo? Que parece que eu fechei de novo, eu nem terminei a leitura, eu terminei. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, tenha paciência. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Então, veja que há pessoas que, às vezes, há uma maneira, irmãos, de conseguir fama dentro da mensagem. Fama, dinheiro, mulher é um problema, não é certo? Mulher é a última coisa. O que ela quer com quem não tem fama e muito menos dinheiro? Não é certo? Então, veja vocês, como que obtém fama? A fama é o orgulho. A pessoa quer o destaque do seu próprio ego. E há uma maneira, basta simplesmente, a Bíblia está cheia de oportunidades, de opções. A mensagem simplesmente cria uma linha doutrinária. E pronto, vira um papinha. Vira um chefe. Como Himeneu e Fileto, e sempre vai ter alguém para que vai dar ouvido. Isso é inevitável. É inevitável que não haja alguém para dar ouvido. Mas nada melhor do que o tempo.
O tempo faz a semente brotar, o tempo faz a árvore crescer, o tempo faz a madurar e faz ela produzir. É o tempo. Cadê todos esses ismos que foram criados ao longo da história do cristianismo? Com o tempo foram ficando para trás. Não é certo? Então veja só. Querem se destacar com pontos que não têm fundamentos bíblicos, não têm apoio, nem mesmo na mensagem. A mensagem é a Bíblia aberta para nós. E uma das características, formam partidos. O partido de Mineu e Fileto forma o partido. Olha bem, forma partido. Se tornam orgulhosos. E a verdade é que o resultado é que querem ultrapassar a palavra de Deus. Em nosso caso, aqui, querem conhecer mais do que o mensageiro. Você já observou que todas discussões, todas questões, está no 7º selo? Quando alguém me cita 7º selo, eu já penso, já vem problema por aí. Eu já vi tanta disparate, de tanta gente querida, boa. Pegue você o 7º selo, leia e deixe como está. Entende? É porque o 7º selo, o profeta diz as horas, foi aberto, não foi aberto, está isso, aquilo. Então, querem saber mais, querem dizer como que é. Todos os ismos que mais aparecem em nosso meio é 7º selo. Ninguém discute o primeiro, ninguém discute o segundo, ninguém discute qualquer um outro, a semente da serpente, batismo e assim por diante. Mas o 7º selo, por quê? E eu creio que ficou certas coisas que é realmente para tropeçar. Quem tem que tropeçar? Agora, o importante é que Deus tenha misericórdia e que você cruze todas as peneiras. Não é certo? E uma das coisas, se tornam orgulhosos. Quando o irmão Branham diz assim, você diga o que diz as mensagens. Diga o que diz as mensagens. Disse ali, disse. Pega, leia. Comece aqui, pegue a mensagem, o intervalo, comece ali, leia, e vai até o final, fique com aquilo que Deus te mostrou. Não deixe fracionar a tua fé, só parágrafos. Tem gente que nunca leu selos, nunca leu eras, nunca lê nada, e querem saber o fundo e o mundo. Gente, vai conhecer na fonte. Agora fica com uma coisinha aqui, coisinha ali. É igual uma vez houve em certo lugar uma campanha. O prefeito e o candidato perdeu e candidatou na outra vez. E a turma pegaram os discursos antigos e fizeram uma pergunta ali para ele. Então, se o senhor ganhar a eleição, o senhor vai roubar mesmo? Daí puseram a resposta dele. Sim. Montaram, fizeram uma montagem. Não é o que queixa o irmão Brana? Pegaram as minhas fitas, cortaram aqui e fizeram eu falar coisas que eu não falei. Coisas que eu não falei. Mas vamos aqui, irmão. E a última etapa disso aí é aquele espírito de proselitismo. Porque acho que são mais, tem mais, fulano sabe mais. Às vezes basta ter uma mensagem que o outro irmão não tem. Acho que está por cima. Tem mais, sabe mais. E logo se acha salvadores dentro da própria mensagem. Salvar a noiva. Então tem que avançar aqui, avançar ali. Por que não vai evangelizar? Por que não vão trabalhar? Por que não vão pregar? Por que não vão fazer as coisas para Deus?
Eu gosto tanto de proselitismo que vocês precisam saber. Vocês sabem, né? Mas essa é a última etapa de uma coisa errada. Agora eu quero que vocês observem isso aqui. Eu tenho uma dessas anotações e vamos indo para o final, daqui um pouquinho. Se todos nós, observe bem isto, se todos nós aceitarmos os limites que as Escrituras nos definem, a verdade é que não iria sobrar ninguém para a gente exaltar, porque a Escritura exalta Deus, não é? Se todos nós dermos toda a glória, toda a honra ao Senhor Jesus Cristo, a verdade é que também não vai sobrar ninguém, não sobraria nada para exaltarmos nenhum homem, se vamos dar toda a glória a Jesus. Não é isso? Se todos nós formos seguidores de Jesus, ninguém conseguiria se destacar. Se todos seguissem a Jesus, não ia ter ninguém para se destacar, querer ser o Senhor dos demais. A verdade é que a conclusão é essa, é uma submissão completa à palavra revelada nas Escrituras. Essa é a solução de todos os problemas de contenda. E a Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 26, verso 20, que o fogo sem lenha, o que acontece? Diga forte. Que sem lenha o fogo se apaga. E olha bem, e não havendo intrigante, o que faz o meio campo da intriga, né? Cessa as contendas. Cessa. Minha mãe eu brigava muito na rua quando eu era pequeno. Barbaridade. E o colégio, e a cidadezinha de Poeirenta, e eu era num colégio de freira, calcula vocês. Tinha que a roupa ser engomada, branca, calça branca, camisa branca, boné branco, gravata azul, sapato preto. Como que eu chegava em casa às vezes? E a ela sempre me dizia assim, quando não quer, dois não briga. Quando não quer, dois não briga. Mas no final eu errava dizendo, não brigue, mas se brigar não vá apanhar, senão chegar em casa eu torno bater, então eu não podia apanhar. Por que não ficou só? Quando não quer, dois não briga. É isso. Então se há briga é porque os dois querem. Então veja, é preciso de um instrumento para materializar o fogo. Agora falta lenha, tchau fogo. Não é certo? Você diz, irmão Febrônio, qual deve ser a nossa postura diante de contendas? Primeira coisa, a Bíblia diz, evitar. Fuja. Em Tito diz, depois de uma ou duas admoestações, a pessoa evita-o, porque o tal pé está pervertido e peca. Creio que é Tito 3:9. Então evita. Está fugindo da verdade. Irmãos, não é questão, quando a gente vê que há proveito, tudo bem, mas quando é uma coisa inútil, estéril, que serve só para separar a amizade, serve só para aprofundar desconfianças, romper a irmandade, olha, separe. Quer dizer, não se aprofunde nisso. Põe um freio na tua boca. Essa é a postura. Seja você o inimigo dessas contendas. Agora, não quer dizer que a gente não se torne uma pessoa apática, ou indiferente, ou medrosa. Nós temos que defender o Evangelho e levar as pessoas à conversão do Evangelho.
Mas devemos evitar aquela coisa infrutífera, aquela coisa que a Bíblia nos fala. Paulo diz, fulano, cuida, Timóteo, de fulano, ele nos resistiu muito. Quer dizer, não teve respeito nem com seu próprio pastor. Ia ter respeito com Timóteo? Creio que era Himeneu e Fileto, né? Creio que era esses, né? Então, veja vocês, você tem que fugir de tudo que não edifica, tudo que não traz bem. A briga, irmãos, não é dialogar. Dentro de casa, aprenda você a dialogar. O dia que os homens de Saul souberem dialogar, não haverá mais guerras. Porque nenhum diálogo tem que ceder, tem que compreender, tem que ver, tem que buscar paz. E a Bíblia diz, busque a paz e siga. Agora, um fica de lá, o outro de cá e começa a brigar. Jogar panela e o outro a parar com a faca. Não é? Eu pergunto a vocês, isso resolve? O ódio é vizinho de porta. Para atravessar essa rua que separa, é só um passo. Assim como se constrói o amor, assim se constrói o ódio também. É com pequenas coisas, é pequenos gestos. E vai indo, aprofundando nisto. E o resultado é o quê? Separação. E não importa o que vai acontecer com as crianças, não se interessa. A verdade é que o orgulho se impõe. Aquele espírito de briga, aquela mania. Será que você não vai perder isso nunca, minha irmã? Meu irmão, será que você nunca vai perder isso? Oh, coisa encrenqueira. Entende? Coisa encrenqueira. Então, veja, é necessário saber dialogar. Agora, na hora de dialogar, não é essa hora. Não. Agora não. Você saia dali, muda de assunto. Espere, irmã, espere as coisas ficar tudo no normal. Benzinho para cá, o amor para lá, e tudo bem, tudo. Daí você diz assim, querido, eu quero falar uma coisinha contigo. Tal dia, tal hora, você lembra? Você me feriu, ou isso, assim. Eu peço que você não faça mais isto. Todo homem, irmã, na hora ele tenta justificar. Bem, elas ganham às vezes, né? Mas depois ele vai pensar, ele vai ver, ele vai te respeitar mais. Agora, se você vai medir esse espírito de barraquismo, de barraqueiro, tem dó. A coisa só, vão furar panela. Então, veja vocês, que evite as coisas, isso não edifica as contendas, as brigas. Por que brigar com a mãe? Por que está brigando com o pai? Por que está brigando com o irmão, com a irmã? Por que causa este mal-estar no seio da família, a tal ponto que estraga a festa, estraga a reunião familiar, estraga a convivência, estraga a amizade, e às vezes o tempo que gostaria de estar ali, mas não dá, porque a pessoa tem um espírito tão repelente, tão de encrenqueiro, que só chega ali e já estou indo, sendo que no fundo gostaria de ficar. Você é o criador da tua atmosfera. Existem pessoas, como sempre eu digo, que dá vontade de você ficar ao lado dessa pessoa o tempo todo. É agradável. Uma atmosfera respirável, de paz. Você diz, pastor, como eu posso fazer isto? Irmão, peça a Deus que te reestruture, que eleve o teu espírito, minha irmã, meu irmão, se você tem esses problemas,
Leve o teu espírito à mansidão, à temperança, à paz. Com oração que você abranda o teu espírito, disse o profeta. É tomando as Escrituras como regra, parâmetros de ensino. Não é tomando a novela, não é tomando Beltrano, Ciclano, exemplos do mundo, não. Tome os conselhos da Bíblia. E eu digo a vocês isso aqui. Façam um levantamento deste assunto de contendas, discussões e tudo mais. Nós vemos os pastores de Abraão brigando com os pastores de Ló, separou tio e sobrinho. Então, veja vocês, faça um levantamento da Bíblia. Provérbios está cheio disso. Olha, tudo está cheio disso. Tem muito dentro da Bíblia. E eu digo a vocês, faça um levantamento dentro da Bíblia sobre este assunto. E existe coisas, queridos, que para você vencer, para eu vencer aquilo, em primeiro lugar você tem que ajuntar todos os assuntos e tomar o conselho da Bíblia. Você tem que saber como começar, por onde começar. Há certas fraquezas, certas dificuldades, cada um sabe onde está o seu elo débil. Para você vencer, faça um levantamento, o que diz a Bíblia sobre isso. Ela é o conselho de Deus para nós. E então você vai saber como lidar com essa debilidade, com esse problema, com essa dificuldade. E se a tua dificuldade é isso aqui, do que estamos falando hoje de manhã, eu digo, faça um levantamento. Você vai achar dezenas de versículos só na Bíblia para te orientar. Agora, não seja uma coisa estúpida, como diz a própria Bíblia, não vá pegar o cão pela orelha. Eu nunca peguei, mas não quero pegar não. Por certo, ele vira e morde a gente. E morde em um lugar perigoso, deve ser aqui pelo pulso, né? Ele vai virar ali. Então, como que você deve fazer? Deixe em paz. Espere o momento certo. Dialoga com ele, dialoga com ela. Não pule de quarto, não. Não vai para o sofá, não. Não dê lugar ao diabo, não. Não faça isso, não vai dormir em X, não. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a tua ira. Como pode dormir com a coisa desse jeito, coração desse jeito? Agora, quem é que não tem suas dificuldades? Todos têm. Mas você não seja uma represa que perde, quer dizer, que deixa romper os diques. Controle. Amém? Amém? Não se ouve muito amém hoje, né? Mas estamos aqui terminando. Mas essas coisas eu sei que a carapuça pega em todos aqui. E é essas coisas que nós precisamos. E as Escrituras, ela dedica muito assunto, muitas coisas neste assunto. A pessoa contenciosa, deixa ele ver em paz. Pensa diferente, deixa em paz. Não vai criar discussão, inimizade. Entende? E essas coisas não vai ajudar. Não tente convencer ninguém à força. Às vezes Deus permitiu que seja assim, então deixe que seja. Você cuida de você. Nem ouça, nem queira ouvir. Se sabe, quando uma coisa é errada, se eu sei que aquilo é errado, você sabe que é errado, por que vai lá? Por que vai lá clicar aquilo lá? Vai tocar naquilo? Sabe que essa revista, coisa errada? Por que vai pegar, vai comprar? Vocês sabem que espírito se pega. Questão de espírito. Aquela gente que saiu dizendo que o irmão Branham era Jesus Cristo. Entende? E a coisa não é muito diferente, que Jesus encarnou hoje. Encarnar, não. Manifestar.
Encarnar-se é fazer da pessoa Deus, se tornar um com Deus. Tem que se aprender a usar as coisas certas, no lugar certo. Às vezes não é só saber evitar a coisa errada, você tem que saber fazer a coisa certa. Isso tem que saber. Então veja vocês. E logo tinha pessoas dentro da igreja do irmão Branham dizendo que ele era Jesus. E isso quase matou o profeta. Quase que ele até pensou em si, porque ele disse, todo o meu ministério vai pelo ralo do diabo. Nós não adoramos o homem. Vamos dar honra a quem merece honra. E a honra é a quem usou ele, entende? Aí sim é a quem nós adoramos, é Jesus Cristo. Quem usou Pedro, usou Paulo e assim por diante. Mas o que foi? Daí o irmão Grimm mesmo contando essa experiência, ele disse que ninguém sabia ali como resolver aquele problema. Pessoa, irmão, de primeiro, em um dado momento, se extraviou. O irmão Branham resolveu esse assunto. Ele disse, irmão, vem cá. O problema é que você andou dormindo em um certo hotel, que dormiu aquele fulano que anda falando essas coisas. E aquele espírito veio sobre você. O irmão Grimm disse que outra vez o irmão Branham chegou em sua cidade para uma campanha, e ele levou no melhor hotel, e o melhor quarto do hotel, e quando o irmão Branham pôs a cara pela porta para entrar no quarto, ele deu um passo para trás e disse, irmão Grimm, não há um outro lugar? Ele não sabia o que dizer, buscar o outro lugar, aqui está bom, está bom. E outra vez, numa campanha, com outro pastor, o irmão Branham fez o mesmo. O irmão Grimm lembrou, isso já aconteceu comigo. Vamos perguntar. Irmão Branham, por que você não quer o quarto? Ele disse, não, eu não quero, aqui eu não fico. Há 3 dias atrás teve um casal aqui que cometeu adultério. E esses espíritos estão aqui, e aqui eu não fico. Agora você não tem temor de pegar espíritos errados? Isso é uma coisa que a pessoa tem que se cuidar. Então, vamos, irmãos, que Deus os abençoe, ficamos de pé. Querido Deus, eu rogo que o Senhor incline o coração desta igreja para Ti, Senhor, para tudo que edifique e que leve eles para uma vida mais profunda no Senhor. E abençoe todos os nossos irmãos pelo mundo afora. E se alguém, ó Deus, tem sido vítima desses espíritos de rixa, contenda, discussão em casa, no trabalho, na vida espiritual, ó Deus, que o Senhor possa, pela Tua graça, desarmar a cada uma dessas pessoas e nos faça pessoas pacíficas, cheias do Teu Espírito, moderados, temperantes, pessoas realmente equilibradas, ó Deus, diante de qualquer situação e prontas para enfrentar a situação de uma maneira cristã, em uma postura cristã. Ajude nossas irmãs, ajude nossos irmãos, ó Deus, que o Senhor, que trouxe-nos a Tua salvação, possa aperfeiçoar esta salvação no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Hoje à tarde teremos o culto de ceia. Vamos todos estar presentes, né?